Vamos falar de saúde aqui na Itatiaia. Itatiaia Saúde. Vamos tirar suas dúvidas agora com o ortopedista. Foi eu falar no assunto, o povo tá mandando mensagem, o povo tá querendo saber as opiniões aí a respeito de cirurgia, doutor Diego Patrick, ortopedista, já aqui com a gente na bancada. Muito boa tarde, bem-vindo ao Chamado Geral, tudo bem? Primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Alain, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre saúde, sobre medicina, sobre dor, sobre ortopedia, sobre emagrecimento, obesidade, sobre tudo. E o ser humano é um conjunto, né? A gente não consegue separar as coisas, não. Tá tudo interligado, né? E trouxe pequi pra galera aí? Não, ainda não. Descobri aqui que tem um conterrâneo aqui, o Anderson, então assim, já tava discutindo aqui em relação a pequi, sobre cheiro, gosto, da questão de atrapalhar ou ajudar na hora de comer o pequi, mas realmente quem não tem hábito de comer pequi não aprende mais velho, não. É igual andar de bicicleta. Não vou nem voltar no debate que outra semana passada ele teve por aqui, foi um quiprocó porque pequi é ame ou odeie, né? Vamos ouvir que tem pergunta pro doutor aí. Boa tarde, gostaria de saber, eu tenho uma dor, começou uma dor uns 3 meses no osso do quadril. Eu faço hidroginástica, eu faço academia e a dor é mais quando eu fico sentada, quando eu levanto, dói demais no osso do quadril. E na academia eu faço a escada, será que é isso que está me fazendo essa dor? Então vamos lá, falar um pouquinho em relação à dor no quadril para ouvinte, né? A gente tem várias causas de dor no quadril, né? A gente tem causas degenerativas, dependendo da idade do paciente, que é questão de artrose, que a artrose é uma doença degenerativa da cartilagem. Eu costumo falar que sua pele envelhece, seu cabelo envelhece, a cartilagem também envelhece. Mas o problema não é envelhecer a cartilagem, é a dor que você sente. Então não tem problema se o raio-x está lá com artrose, você não sente nada. Se a sua musculatura em volta ela está suficiente. Então ela pode ter uma lesão muscular, no caso, dependendo da idade, de sobrecarga, ela não ter a capacidade adequada muscular para exercer aquela atividade. Muito comum, dar um exemplo, nosso amigo corredor, a pessoa não corre, aí do nada ela quer correr 5 km, quer correr 10 km. Obviamente ela vai ter lesão por causa da corrida, mas não é a corrida que está dando a dor, é o excesso para aquilo que ela está capacitada a fazer. Então é um progresso. Você começou correndo quantos quilômetros, por exemplo, antes? Muito pouco, né? Eu comecei trotando na minha casa, depois fui mais um pouquinho, dando a volta no quarteirão, e hoje eu já fiz 2 meia maratonas. Semana passada fiz a volta internacional e já faço tranquilamente. Então é uma evolução. Então quando a gente fala especificamente de atividade física em relação à dor, então a pessoa tem que entender que ela tem que estar preparada a exercer aquela atividade física. Seja crossfit, seja pedalar, seja triatlo, futebol no final de semana. Então, condicionamento para exercer aquela atividade é muito importante, não só atividade. Chegaram perguntas aqui por escrito também, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso YouTube. Doutor, após fazer uma artroscopia toalete articular, quanto tempo posso voltar a praticar esportes normalmente? Então vamos lá. Primeiro, pros ouvintes de casa, a artroscopia é uma cirurgia por vídeo que a gente faz. Então é uma cirurgia minimamente invasiva, então a gente faz em ombro, quadril, joelho. E o toalete articular, a gente fala que é uma limpeza. A gente vai na articulação e dá uma limpeza, porque quando você tem um processo degenerativo, a gente tem uma coisa que chama sinóvia. Então ela dá uma sinovite, então inflama aquela articulação. Então a gente faz uma lavagem articular, um toalete articular. Mas, obviamente, se a pessoa tiver uma lesão estrutural, ou de menisco, ou de cartilagem, aí o tempo de voltar é maior. Agora, apenas um toalete articular, sem nenhuma instabilidade, a lesão ligamentar, aí o tempo realmente é menor para voltar a praticar atividade física. José Duarte chegou aqui pelo YouTube agora. Eu tenho 69 anos, fiz uma cirurgia na coluna sacra. Desde 2009, dói sem limites, os joelhos estão estalando, tô com muita fraqueza. Ele já fez uma cirurgia, mas foi então há 15 anos atrás. O que ele pode fazer? É muito importante essa questão da coluna. Coluna é um assunto muito delicado, porque a cirurgia de coluna, vocês estavam discutindo a questão de profissões que nem existem. Cirurgia de coluna hoje são cirurgias minimamente invasivas na maioria das vezes, cirurgias endoscópicas. Você faz um buraco do tamanho de um dedo. Então a gente tinha resultados muito ruins no passado. Então assim, eu fui operar a coluna e fiquei sem andar. Quem já não ouviu isso? A gente escuta isso no consultório. Então o paciente tem muito medo em relação a isso. Então quando você tem um problema na coluna, igual o paciente tem um problema na coluna sacral ou na lombar, o que ele pode fazer nesse caso? O fortalecimento dessa musculatura paravertebral, ela tira a sobrecarga da coluna. Então, como ele já tem essa sequela dessa cirurgia, não sei o que foi feito, né, obviamente,
Então, um tratamento assim, sem examinar, sem saber, seria esse fortalecimento muscular dessa musculatura paravertebral e pélvica em geral. Tem muitas perguntas chegando, vou passar para nossa bancada já, mas antes aqui, ó, doutor, eu tive no ano passado uma ruptura de menisco do joelho esquerdo, já faz 7 meses. Atualmente só sinto uma pequena dor, é suportável. A pergunta é, posso ficar sem operar ou isso pode trazer consequências piores no futuro se eu não fizer a cirurgia? O nome dele é Sérgio Roberto. Então vamos lá, meniscos eles são como se fossem amortecedores do joelho. Então a gente tem a cartilagem e no meio tem o menisco. Então a gente tem 2 tipos de lesões, a lesão aguda, que é o paciente jovem que está correndo, que está jogando futebol e ele tem aquela lesão aguda, e a lesão degenerativa, que é a lesão do paciente mais velho que vai desgastando ao longo do tempo. A gente mudou muito a questão do tratamento. Por quê? Porque antigamente a gente tirava o menisco. E a gente descobriu que tirando o menisco, você prejudicava a cartilagem. A gente começou a fazer sutura de menisco. Então, eu formei aqui na Santa Casa de Belo Horizonte. Então, a gente começou, a partir de 2016, 2017, suturar os meniscos. Mas não são todos os meniscos que são suturáveis. Tem 3 áreas dos meniscos. Então, quando é mais próximo a articulação, a cartilagem, que é mais vascularizado, aí você consegue suturar e ter um bom resultado. Então, se o paciente é jovem, ele teve uma lesão de menisco e ele está sentindo alguma coisa, é cirúrgico, tem que operar. Até para dar o meu depoimento aqui, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Foi o menisco anterior, né? É lateral, o lateral ou medial? Isso, então foi o lateral. Do lado esquerdo também, quando eu era mais novo eu andava de skate, rapaz, aí deu uma lesão, eu tive que operar. E vivo normalmente, inclusive não sou corredor como o Anderson, mas de vez em quando me aventuro em alguma coisa. Cara, nunca deu problema, graças a Deus. Então a cirurgia ela foi bem tranquila. É o que a gente fala, né? A gente trata o paciente, eu não trato o exame, não vou tratar uma ressonância que tá com isso, eu trato você, o que você tá sentindo? Tá te incomodando o joelho? O paciente tem uma lesão. Exatamente. O exame e tá sentindo dor no joelho, então tem indicação de fazer alguma abordagem. Agora, o exame tá mostrando o paciente não sente nada, não tem por que abordar aquele paciente. A gente tá, cada vez a gente abordando o paciente de uma forma mais global mesmo. Legal. Tem mais perguntas que chegou em áudio aí, não tem, Peixe? Vamos rodar mais uma pro doutor aí. Boa tarde, chamada geral Itatiaia. Eu tenho uma pergunta pro doutor. Eu sou Rangel da cidade de Urucânia, Minas Gerais. Eu gostaria de saber sobre a condromalácia patelar, porque eu tenho uma condromalácia patelar de grau 4. Isso já vai fazer 9 anos e incomoda muito. Às vezes dói bastante. Gostaria de saber como que a gente faz para amenizar isso. Então vamos lá. Então, condromalácia patelar pro cirurgião de joelho é o campeão de queixas, né? Campeão. Então, assim, é um termo que de tanta gente falar tornou-se comum. E eu vou iniciar o trabalho aqui no Instituto Bernardo Guimarães, que também está relacionado com emagrecimento, com tratamento de obesidade, e tem toda essa relação em relação à articulação. O que é condromalácia patelar? Você tem um desgaste da cartilagem atrás da patela. Então a patela entra em contato com o fêmur, que é a trócula que a gente fala, e dessa dor, essa inflamação. Aí você tem 4 graus de lesão. Você tem um grau 1, 2, 3 e 4. Essa dor anterior que ele sente, a gente tem procedimentos hoje minimamente invasivos, que a gente consegue fazer, no meu caso, que eu faço intervenção em dor. Aí eu pego o ultrassom, eu vou lá e bloqueio os nervos geniculares, que são os nervos do joelho. A gente pode colocar uma coisa que chama ácido hialurônico intraarticular, ou mesmo a gente fazer uma medicina regenerativa, com uma coisa nova que a gente faz também. Eu consigo tirar sangue do paciente, fazer um negócio que chama PRP, ou ir na medula óssea, na bacia, aspirar a medula óssea e colocar dentro do joelho, que a gente chama de BMA. Então a gente tem matriz que a gente tira do próprio corpo, células tronco, que vão ajudar na cicatrização daquela lesão. Os casos que não melhoram com esse tratamento conservador, que é um avanço muito grande, isso não existia há 5 anos atrás. Então a gente só tinha um ácido hialurônico. Aí a gente vai depender de cada peso molecular. Então o paciente que ele não melhorou com o tratamento conservador, que a gente tem esse tanto de medicina regenerativa, aí você pode ainda submeter a cirurgia, que a gente chama de mosaicoplastia. Então eu vou tirar a cartilagem do fêmur, que é a cartilagem sadia, e colocar na patela, que é a cartilagem lesada. E também tem ótimos resultados. O Peixe fez sinal pra mim ali, ó, aquele sinal de muito. Chegou muita pergunta pro doutor. Vamos rodar mais uma aí. Boa tarde. Aqui é o Edmar, taxista de Belo Horizonte. Queria fazer uma pergunta aí pro doutor ortopedista aí. Eu fui diagnosticado com uma tendinite no manguito rotador. Aí o doutor ortopedista falou que eu tinha que fazer umas infiltrações. E eu não fiz essa infiltração não, porque eu fiquei sabendo que essas infiltrações são só para remediar. Você pode olhar aí pro
com o doutor ortopedista aí, se é verdade que essas infiltrações não vai curar o meu problema, só vai me remediar. Abraço, boa tarde. Um abraço aos nossos amigos taxistas, a turma do Uber, que tá sempre aí com o radinho ligado na Itatiaia, todo mundo, né, dos táxis. Muito bem-vinda a sua pergunta. Posso olhar com o doutor ortopedista assim aí, doutor? Então vamos lá, lesão de manguito rotador é a lesão mais comum que a gente tem no ombro. A gente tem como se fosse 4 tendões que eles englobam o ombro. E o ombro a gente faz muito movimento. Pode ter a ver com a profissão dele? Total. Professor tem muito, entendeu? Aí a gente vai variar o grau de lesão. A medicina regenerativa, para esses casos de lesões faciais, tem excelentes resultados, entendeu? Então a gente bloqueia a inervação do ombro, que a gente chama de supraescapular. A gente hoje tem uma terapia de onda de choque que a gente coloca um aparelho, que a gente vai estimulando o músculo e regenerando aquele tendão. Então assim, não é só para paliar, a gente tem procedimentos que a gente fala minimamente invasivos que vão fazer realmente diferença na evolução da doença. E tirando essa dor que você sente, aí você consegue fazer o fortalecimento muscular, que não adianta nada eu pegar um paciente com dor e falar assim, ó, vai pra fisioterapia. Ele não consegue fazer, ele tá com dor. Como é que você fortalece o músculo que tá com dor? Então, a intervenção em dor, a medicina regenerativa, a gente consegue tirar a dor do paciente, tirar realmente a dor do paciente, o paciente fazer uma recuperação bem melhor e ter um resultado muito satisfatório. Doutor, eu tenho muitas mais perguntas para fazer aqui, nosso tempo tá se esgotando, eu vou resumir uma que eu vi da Sabrina, que tem de mais pessoas também, que é joelho estralando. Tem muita gente que fala, eu sinto meu joelho estralando na atividade física, no caso dela, quando ela vai na academia, faz há 8 anos e o joelho estrala de vez em quando. Se ela fica muito tempo na esteira, por exemplo, com dificuldade de subir escada, aí ela não faz mais por conta disso. O joelho estralando, a pessoa deve se preocupar e em que medida que ela deve se preocupar? Então vamos lá, o joelho é uma diartrose que a gente fala. Então a gente não estrala o dedo, aqui ó, a gente não estrala o dedo. Então, não tem problema estralar, o problema é a dor. Então, normalmente quando você tem essa dor relacionada ao estralo, aí você tem que preocupar. Estralou e doeu na hora, aí acende o alerta. Aí você tem algum problema. Agora só estralar não tem problema nenhum não. Bom, tá aí, um alívio para de repente você tá com o joelho estralando agora, doutor, chegou, seu joelho estralou, porque tem disso também, né? Tem gente que o joelho dói só de ouvir o doutor falar, e tem o inverso, que é quando você chega no consultório, você tá sentindo tudo. Você chega no consultório, melhora tudo. Doutor Diego Patrick, especialista em cirurgia de joelho, ortopedista, que bom foi sua presença aqui hoje. Muitas perguntas ficaram para trás, mas para quem quiser saber um pouco mais, quiser conversar um pouco, saber mais do trabalho do Instituto, como é que faz? Bom, o Instituto Bernardo Guimarães, né, eu tô começando a atender, voltando a atender em Belo Horizonte agora, então tá sendo um prazer enorme, eu tenho uma estrutura fantástica, então a gente tem essa medicina integrativa, que eu falo que a abordagem da medicina mudou. Muito tempo eu vou mexer só com o ombro esquerdo, o outro só com o joelho direito. Então eu vou tratar um paciente que tem artrose e obeso. Então não adianta nada eu tratar a artrose dele se eu não tratar a causa, que é a obesidade. O paciente não vai melhorar. O paciente é diabético, é obeso. Se eu não tratar a obesidade dele, eu não vou melhorar essa questão da obesidade. O paciente é hipertenso, a gente tá falando de hipertensão no cardiologista. Então se eu não melhorar a obesidade, então a gente tem hoje estudos novos relacionados à melhora do sono, melhora da enxaqueca, melhora do humor. Então a obesidade realmente é a causa de muitas doenças. E esse novo tratamento que a gente tem hoje com a somaglutida, com a tirzepatida, que o Instituto Bernardo Guimarães faz muito bem, então a gente tem realmente uma perda muito grande de peso. Então a gente tem essa associação com dor, emagrecimento e melhora da qualidade de vida. Então assim, hoje a gente trata a causa do problema para a gente buscar a solução. Então assim, cura muitas coisas não tem, mas a gente tem tratamento para quase tudo. Graças a Deus a medicina evoluiu muito. A gente está cada vez humanizando mais a medicina, integralizando mais as demais áreas. Muito, muito legal. Toda segunda-feira aqui no Chamada Geral, depois das 3h, tem um profissional diferente do Instituto, Dr. Bernardo Guimarães. Você pode seguir lá nas redes sociais. E o Dr. Diego Patrick, ortopedista, especialista em joelhos, foi o que bateu esse papo, ensinou muito pra gente. Tenho certeza que para você, ouvinte, também. Volte sempre, viu, doutor? Sempre muito bem-vindo aqui, Itatiaia. Cara, foi um prazer, um bate-papo muito, muito leve, muito descontraído. Prazer enorme estar aqui. Então, quem ficou com dúvida, a gente está atendendo lá no Instituto Bernardo Guimarães e podemos ajudar você que está aí sofrendo com dores e com obesidade. Tá certo.